todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar História. Ou melhor, vamos conhecer e entender um pouquinho mais sobre os patrimônios municipais históricos de Vitória de Santo Antão e compreender sua importância para a nossa cultura e entender toda a contextualização que ele tem para nosso município. Então vamos lá? Vamos dar uma recapitulada nas aulas anteriores. Primeiramente, o que são patrimônios? Patrimônios é tudo aquilo que conta a história de um povo, de uma comunidade, da cidade. Nossos patrimônios são divididos em 3 grupos. Os patrimônios material, que são bibliotecas, acervos, tudo aquilo que podemos tocar. Temos os patrimônios imaterial, que pode ser comida, dança, música, que é aqueles que a gente vamos mais sentir. E temos o patrimônio da humanidade, que ele tem importância para toda a sociedade mundial. Ele só não vai contar a história local, mas ele faz relevância mundialmente. Então, só recapitulando, patrimônio é tudo aquilo que conta a história daquela nação, cidade, localidade. Os patrimônios são divididos em 3 grupos. Os patrimônios material, imaterial e patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade, como aqui em Recife temos o sítio histórico de Olinda. Os 4 cantos de Olinda é um patrimônio da humanidade, só para a gente relembrar um pouquinho da aula anterior. Mas hoje vamos compreender um pouquinho sobre os patrimônios do município de Vitória de Santo Antão. Vamos compreender a importância dele para a nossa história e o que ele conta. Porque patrimônio não só é algo que está ali bonitinho, muitas vezes a gente vê, ai que prédio bonito, mas ele traz consigo uma grande história relevante para a nossa comunidade. Então, em 1626, o português Diogo Braga, natural da ilha de Santo Antão do Cabo Verde, estabeleceu-se com a família no local onde hoje está a cidade de Vitória de Santo Antão, dando início ao povoamento local. A partir dessa data, construímos nossa história local. Então, como eu tinha dito na aula anterior, vários dos nossos patrimônios têm arquiteturas portuguesas, pois fomos colonizados pelos portugueses. E tudo isso faz-se referência na nossa, como eu posso situar melhor? Realmente nossa arquitetura e costumes, e assim por diante. Patrimônio histórico-cultural de Vitória de Santo Antão. Eu trouxe alguns patrimônios para a gente compreender melhor e vou citar melhor a história deles para vocês verem como é importante. Então, temos o Sobradinho Mourisco. Ele fica localizado no número 81, em Vitória de Santo Antão, sendo o mais antigo prédio da cidade de Vitória. Quantas vezes vocês já passaram por lá e não tiveram noção o que aquele prédio trazia por si? Veja, ele é o prédio mais antigo localizado em Vitória de Santo Antão. Ele tem uma arquitetura lindíssima, mas veja as curiosidades que ele traz. Ele é considerado o único remanescente da povoação de Santo Antão da Mata. Antes de recebermos o nome Vitória de Santo Antão, éramos conhecidos como Santo Antão da Mata. E esse foi o único prédio que ficou em pé, ali ainda, intacto, dentro dessa mudança, sendo um prédio mais antigo da cidade. Este edifício já foi um hotel 5 estrelas, onde ficou hospedado a Majestade Imperial Dom Pedro II. Para a gente compreender melhor, Dom Pedro II, na época do seu império, ele era o astro, ele era a pessoa mais importante que se tinha. Então, ele foi o hotel que Dom Pedro II se hospedou. Se a gente vê hoje, se a gente for analisar, né? Eita, um prédio tão pequenininho, mas para aqueles tempos, ele era um prédio monumental, que ele chegou a ser um hotel 5 estrelas. Então, se a gente analisar a importância que ele tem para a nossa comunidade e a história que ele traz por si, vejam, quantas vezes vocês passam por esse prédio, vocês nunca acho que pensaram que esse prédio já foi o hotel 5 estrelas e Dom Pedro II já se hospedou nele. Atualmente, ele é sede da Academia Vitoriense de Letras, Artes e Ciências, mas felizmente esse prédio ele está precisando ser reformado, ser reestruturado. Vamos pensar se esse prédio, um dia que isso não ocorra, ele chegar a ser demolido. Quanta história vamos perder? Se vocês conseguirem passar na frente dele, vocês vão ver a arquitetura dele, os entalhaçamentos, da sua fachada.
É lindo, é incrível essa parte da fachada, como eles tinham os mínimos detalhes, as delicadezas de fazer cada pequeno detalhe, de emoldurar tudinho. Então, é um prédio, o prédio mais antigo de Vitória de Santo Antão, que já foi um hotel 5 estrelas e já hospedou Dom Pedro, não, desculpe, gente, Dom Pedro II. Vejam a importância dele. Então, ele é um patrimônio municipal de Vitória de Santo Antão. Ele é um patrimônio que material. Vamos continuar? Eu trouxe a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que fica aqui na Matriz. É uma das mais antigas igrejas católicas do município, também se caracterizado como uma das antigas igrejas católicas do estado. Vejam lá. Sua existência é vinculada com a Irmandade formada por homens pretos, tendo sua arquitetura correspondente ao período neoclássico religioso. Recapitulando, fomos colonizados pelos portugueses, então nossa arquitetura vai trazer sempre referência disso. Ela é uma das igrejas mais antigas do estado de Pernambuco. Ela foi construída a partir da sede da Irmandade dos Homens Pretos. Ela traz por si uma história que poucas pessoas conhecem, realmente poucas, nem muitos vitorienses conhecem a história que ela traz, que é o Hecatombo do Rosário. O Hecatombo do Rosário foi um massacre que ocorreu no Segundo Império. Vamos entender. Sabemos que fomos colonizados pelos portugueses. Os portugueses são extremamente religiosos, católicos. Então, a igreja era o palco de tudo. No Segundo Império, houve-se na época da política, éramos divididos entre os cachorros e os leões. Então, no embate político dentro da igreja, sim, ocorria dentro da igreja. Lembrando que a igreja era um monumento, era o centro de tudo que ocorria no município. Houve-se uma chacina. Então, as grandes, como posso melhor citar para vocês, as grandes potências políticas naquela época no nosso município eram os cachorros e os leões. Eles tinham essa denominação. Então, a partir do debate político, houve uma chacina ocorrida dentro dessa igreja, de cunho político. Então, eles começaram, não bem uma guerra, mas eles começaram a se agredir. Nessa agressão ocorreu 17 mortes e vários feridos. Então, foi um dos maiores acontecimentos para aquela época, porque até então não se havia algo político daquele tempo. Essa questão ocorreu entre os fazendeiros, entre os seus engenhos, entre as pessoas extremamente ricas daquela época, que trabalhavam-se com a cana-de-açúcar. Então, o Hecatombo do Rosário foi um episódio ocorrido dentro dessa igreja, que poucos vitorienses conhecem. E é bem interessante vocês pesquisarem depois. Sim, eu poderia falar de patrimônios municipais e não falar do Monte das Tabocas. O Monte das Tabocas foi o palco da célebre batalha entre os lusos brasileiros e os holandeses em 1645. A Batalha do Monte das Tabocas foi um marco na campanha da Insurreição Pernambucana. Então, gente, o que ocorreu? Como vocês já devem conhecer, o Monte das Tabocas foi o centro da Batalha da Ressurreição Pernambucana, que nasceu o surgimento. Posso melhor falar para vocês que nasceu aquele sentimento de Pernambuco, bem se dizer. Foi quando começou a batalha das expulsões dos holandeses de Pernambuco. Começou esse fato aqui no Monte das Tabocas e se prolongou até chegar em Pernambuco para e se prolongou até chegar em Jabotão, que deu-se um embate final. Então, o Monte das Tabocas tem uma história não só pela batalha, mas sim um cunho religioso, pela padroeira, por tudo. É extremamente interessante. Ele é um patrimônio da nossa cidade, que não conta só a história de Vitória, mas ele conta a história do Brasil. Porque se formos analisar, vamos imaginar que esse embate não tivesse ocorrido no Monte das Tabocas. Será que o Jabotão ia ocorrer? Será que a gente não teria sido dominado pelos holandeses? Então, assim, é muitas incógnitas surgindo, muitos pontos de interrogações, desculpem. E é aquela questão, né? Um fato relevante que levou a outro, que levou a outro, que levou a outro. Mas se não tivesse ocorrido o primeiro fato aqui, será que os outros tinham ocorrido? Então, a Batalha do Monte das Tabocas foi um marco na campanha da Insurreição Pernambucana. Sem Tabocas não haveria Guararapes. Olha aí, sem a Batalha do Monte da Taboca, não haveria a batalha que houve no Monte dos Guararapes.
Em Tabocas, germinou em nossa gente o sentimento nativista e de pátria, e ali originou-se o embrião do Exército Brasileiro. Até o momento não se tinha essa questão de exército para lutar para o Brasil, pelo Brasil. Então tudo isso aconteceu no Monte das Tabocas. Vejam como é interessante a gente conhecer esses fatos. Deu-se início às expulsões dos holandeses, bem dizer do Brasil, né, gente? Porque os holandeses foram dominando. Então começou pelo Monte das Tabocas. Houve-se a expulsão dos holandeses, deu-se início a esse sentimento de pátria, esse sentimento de posse, esse sentimento de a gente lutar pelo que é nosso, lutar pelo nosso país. Eu trouxe agora o Carnaval de Vitória, sim. Sim, o Carnaval de Vitória Santo Antão é um patrimônio histórico, cultural do estado de Pernambuco. Ele tem uma imensidão de conhecimento, de história extremamente revelante. Pronto, o bloco Leão Coroado, ele foi um dos primeiros blocos a surgirem no estado de Pernambuco, para vocês terem essa ideia. E é fantástico o Carnaval de Pernambuco, é fantástico o Carnaval de Vitória. Como vocês podem ver na imagem, trouxe o ET e ETzuda, o bloco da girafa, o bloco da zebra, entre outros. Então, se a gente imaginar a revelância desses blocos, que conta a história do Carnaval, conta a evolução do Carnaval de Vitória Santo Antão. E ele não só conta isso, ele tem um fator extremamente importante para o nosso estado, que é o fator de trazer turistas. Todo patrimônio histórico conta-se a história, então tudo que conta-se a história faz-se ser curioso. Muitas vezes, nós que somos daqui no município, não damos a importância para isso, mas as outras pessoas de fora se dão. Eles querem conhecer, eles querem aprender um pouco mais sobre o Vitória de Santo Antão, a partir dos seus patrimônios históricos culturais. Vejam, quando eles vêm no Carnaval, eles querem entender como esses blocos conseguiram tanto resistir às mudanças de tempo, como foi a evolução deles. Porque é lindo o Carnaval de Pernambuco, o Carnaval de Vitória de Santo Antão. Quando eles vão conhecer o Monte das Tabocas, eles querem sentir, sim gente, sentir a história que ele carrega. Eles querem conhecer muito mais. Então, é importante a preservação dos nossos patrimônios. Sem eles, como vamos conseguir compreender essas mudanças de tempo? Conseguir compreender a história do nosso povo, da nossa nação, do nosso estado, município e assim por diante. Tá certo? Depois de entendermos melhor sobre os nossos patrimônios públicos, vamos agora, aquele momento, você pega seu cadernozinho e responde essas duas questões. São questões simples, mas são questões de relevância, porque vocês vão começar a pensar sobre a importância dos nossos patrimônios. Vejam, se a gente não preservar nosso sobradinho mourístico, que é o mais antigo prédio do nosso município, como as futuras pessoas que virão vão conhecer essa história, vão passar por lá. Esse aqui é o prédio mais antigo que temos no nosso município. Ele já foi um hotel, ele já hospedou Dom Pedro II. Vocês estão entendendo a importância daquilo ali persistir, daquilo ali ser durável, ser cuidado? Então vamos lá? Primeiro, qual a importância da preservação dos patrimônios públicos? Esse daí, estamos falando disso desde a aula passada, tá certo? E segundo, definam o que é patrimônio material e imaterial da humanidade, tá certo? Então são perguntas fáceis, mas são perguntas que vocês vão ter que pensar mais um pouquinho sobre a importância dos patrimônios para nós. Então, esse é aquele momento que a gente se despede. Infelizmente, ela já chegou ao fim, já encerrou, mas eu espero que vocês estudem, revisem as aulas que vocês, assim, não conseguiram compreender, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas professoras e se cuide, tá? Tchau, tchau. Agradeço muito por vocês terem assistido essa aula e até a próxima.